Mike, estou no começo da ciência da computação e sinto que eu não estou aprendendo raciocínio lógico. No começo da sua carreira foi assim? Cara, não, Franz, mas calma. Pra mim, não. Na verdade, eu tava vendo... Cara, eu tava vendo... Ontem eu precisei mexer no meu histórico escolar pra eu poder mandar pro MBA lá, né? Que eu vou fazer. E aí eu olhei e falei, cara, algoritmos e lógica de programação, essas coisas, 10, cara. Eu tirei 10. Ou 9.8, alguma coisa assim. Agora, o que eu fui mal, por exemplo, estatística... 7, 6, sei lá. Isso aí, pra mim, sempre foi muito difícil. Cara, Franz, vou te explicar. Pra mim, nunca foi difícil o raciocínio lógico. Pra mim, porque é uma coisa que eu sempre gostei de joguinho lógico, raciocínio lógico. Mas, por exemplo, cálculo já... Se tivesse, na minha faculdade não tinha. Se tivesse, eu acho que eu teria passado um sufoco danado. Reprovado não, mas passado um sufoco. Então, Franz, deixa eu te falar. Pra muita gente que não tem o costume de raciocinar logicamente, e assim, o que é raciocinar logicamente? É justamente entender todas as premissas, os argumentos. Por exemplo, às vezes eu vejo discussões, cara, que me dá vontade de rasgar a minha pele, assim, de discussões ridículas que as pessoas fazem, que começa que a premissa já não tá certa, velho. Você já começa com a premissa errada, e aí você começa a desenvolver uma linha de raciocínio que é burra. Já começa burra. Se a premissa tá errada, tá tudo burro, cara. Tá tudo errado. Então, dá vontade, eu falo, meu Deus, velho, não acredito que a pessoa usou isso pra justificar ou pra argumentar alguma coisa. Porque a lógica, não sei se você sabe, ela vem primeiro lá da filosofia, depois se estende pra matemática. Mas tudo bem, isso aqui é assunto de outro momento. Mas, pra algumas pessoas, pensar logicamente não é algo comum, corriqueiro. Não é hábito. Tudo bem? Não é hábito. Essa é a palavra, hábito. Por isso, tem um pouquinho mais de sofrência ali, de entender os caminhos lógicos das coisas e tudo mais. Pra mim é uma coisa muito óbvia, muito óbvio. Essa é a palavra pra mim. Pra algumas pessoas não é óbvio, precisa sofrer um pouquinho mais. Então, Franz, fica em paz, mas a parte boa é treinável. É treinável, assim como pegar uma pessoa bem raquítica e treiná-la com a alimentação correta e um treino certo, ela fica forte. A lógica é assim também, o raciocínio lógico é assim também. A gente pode começar raquítico no lógico, tá tudo bem, cara. Tudo bem, eu conhecia muita gente na minha faculdade que tirava 3, 2 e eu falava assim, é impossível como uma pessoa tira 2 em lógica, meu Deus do céu. Mas muita gente, tá? Não é pouco não, muita gente não conseguia, cara. Não entendia. E tá tudo bem. E aí a gente sentava ali, fazia um grupão e começava a estudar para pro pessoal ir pra frente e conseguir desenvolver. Mas depois de se treinar, você começa a ter uma clareza. A mesma coisa do cálculo, por exemplo, em matemática. Não é uma parada minha. Por quê? Porque começa que eu não gosto. Esse é o primeiro ponto, já não gosto. Segundo ponto, eu tenho um pouco de dislexia com número, com as coisinhas que eu coloco. Então, às vezes, eu tô escrevendo 51, tô escrevendo 15. Pra mim, na cabeça tá 51, mas eu tô escrevendo 15. Pra mim, eu tô usando o sinal de mais ali, mas eu tô colocando vezes, sei lá. Eu tô dando só uns exemplos bem bizarros. E, cara, deu errado o cálculo. Eu falo, mas não é possível. Tá tudo certo. E, de repente, eu olho e falo, puta, foi só uma falta de atenção. Já começa por aí, mas eu tenho a convicção de que se eu estudo, paro, respiro, fundo, estudo. Começo a gostar daquilo. Cara, eu vou ficar bom nisso. Porque é prático. Agora, tem gente que não é o seu caso. Pelo amor de Deus, Franz, não entenda que isso, tá? O que é pra você. Não pode ser pra você, pelo amor de Deus. Não é. Mas você vai chegar no momento que você vai encontrar alguém que, de fato, não tem habilidades e elas não vão conseguir ser desenvolvidas por causa do número de bloqueios que ela tem na mente dela. Olha só que legal. Uma criança que não desenvolveu bloqueios ainda aprende qualquer coisa de uma maneira muito rápida. Qual que é a diferença da criança? Primeiro que o cérebro ele é mais plástico do que o nosso, né? A neuroplasticidade numa criança funciona muito melhor do que na gente. Já começa por aí. Segundo que elas não têm bloqueios, cara. Elas não têm medos, elas vão lá e fazem, elas têm que entender, elas vão lá e ficam estudando até entender. Pode sofrer um pouquinho, mas o sofrimento da criança é aquele sofrimento que daqui 10 minutos ela esqueceu, velho. Que ela sofreu e a vida seguiu. No adulto já é diferente, a plasticidade já é mais demorada, o cara já não tá fazendo exercício, já não tá comendo bem, já não tá voando, tá lento, já não dorme legal, já tem um monte de coisa. E aí tem os bloqueios. Aí a pessoa sente uma dificuldade, ela carrega isso como se fosse ela, e pro resto da vida dela fica carregando uma bagagem da dificuldade, ao invés de falar assim, mano, dane-se, tive dificuldade ali, mas vou continuar estudando, vou fazer. E aí, cara, você tá entendendo? Para um adulto é bem mais complexo. Então, algumas pessoas, por causa de várias coisas do ambiente e da mentalidade dela, ela não vai conseguir evoluir, cara. Porque ela levantou tanto problema, que ela não consegue mais olhar pra solução. Ela não consegue. De maneira óbvia, ela não consegue descansar na mente um pouquinho, voltar a estudar, respirar, entender que vai levar um tempinho até que ela consiga, e aí ela não vai pra frente. Eu já tive que olhar pra uma pessoa uma vez e falar, cara, a programação não é pra você. Pra uma pessoa. Eu olhei e falei, cara, sim, definitivamente. Vamos junto, vamos descobrir uma coisa legal pra tua vida? Programação não é pra você, não. Não vai dar. Você tá com tanto problemas assim, tipo, em tudo. Cara, vai fazer uma psicologia. Pô, quem sabe na psicologia você resolve os seus problemas e ainda resolve o problema das outras pessoas. Mas programar não vai dar pra você. Na minha opinião, é raro, mas por que vai acontecer com frequência? É raro, mas acontece sempre. Porque a pessoa ela não vai ter a paciência de sentar, de estudar, entender que aquilo vai ser desafiador pra ela, mas ela precisa continuar até ela entender. Pra mim, eu não tive nessa parte de raciocínio lógico zero dificuldade. Zero. No concurso da Polícia Federal, faltou
1 pra eu gabaritar. Eu errei uma lá, e aí o que eles fizeram depois com aquela que eu errei? Eles cancelaram aquela pergunta que eu errei, porque não tava boa. Tava meio que tendenciosa pra gente entender errado. Então eles vão lá e cancelam do concurso. Mas pra mim foi de boa. Porém, eu tive outras coisas na faculdade que foram esse desafio que tava sendo pra você. Estatística foi muito desafiador, mas eu não reprovei. Eu sentei, estudei até eu passar. Tirei, eu acho que 6 ou 7, não sei. Mas graças a Deus eu passei. Mas eu não quero ver aquilo desenhado em lugar nenhum na minha vida depois. Começo a falar de estatística, eu já começo a carregar esse fardo. Esse é o problema. Começa a carregar esse fardo do que foi. O que eu preciso fazer? Se eu realmente precisava de uma oportunidade que vai ter que envolver estatística valendo, eu vou ter que parar, respirar, sentar, começar a estudar certinho e me permitir não carregar o fardo de que, isso aqui é difícil. Não. Se alguém entendeu essa parada, eu vou entender essa parada também. Eu vou estudar também. É isso, mais ou menos isso.